3 meditações criativas e fáceis para o seu clube. Bora lá! Fala, DDV lindos! Tudo beleza? Gente, vocês podem não achar, mas a gente lê e a gente ouve vocês e muitos comentários pedindo para que a gente fizesse um outro vídeo com mais meditações criativas para vocês. E a DDV Mania é uma mãe, né? Porque a gente ouviu e a gente tá aqui para ajudar você de novo. Se você não sabe, a gente tem outro vídeo aqui, ou aqui, acho que é aqui, né? Aqui, ó, falando sobre meditação criativa. Temos um outro ainda, também aqui, olha, falando sobre como fazer meditações bem bacanas com o pastor do Giglio. E hoje nós vamos continuar nessa lista de meditações para ajudar você, capelão, você, diretor, você, capelão da sua unidade, para que você possa fazer essas meditações de maneira muito bacana e agitar um pouco o seu clube. Então, vamos lá! Em falar em meditações, eu quero saber se o seu capelão já foi presenteado com a nossa linda camiseta da Cruz. Gente, essa camiseta é lindíssima e o seu capelão merece esse presente. Então, diretor, diretor associado que tá me ouvindo aí, olha só, que presentaço. E não só pro capelão, né, gente? Mas é um presente lindo que você pode dar para qualquer um e tem lá no nosso site dbvmania.com.br. Vai lá depois. Antes de mais nada, eu quero te pedir que você já deixe o seu like. Gente, vocês não sabem o quanto vocês ajudam a gente quando vocês deixam um like de vocês, quando vocês comentam. É sério, isso dá um gás pra gente, isso faz a gente continuar, isso faz a gente querer sempre estar aqui fazendo vídeos pra vocês. Então já deixa o seu likezinho e ó, acabando o vídeo, já compartilha pra galera, porque é sério, ajuda demais a gente agradece de coração a parceria. Vamos lá então, gente, meditação número 1. O que você vai fazer? Você vai escolher uma história e você não vai contar para os desbravadores que história é essa. Você vai escolher uma história e essa história não pode ser conhecida. Então, qual é a minha sugestão para você? Invente uma história. Pode ser história sobre qualquer coisa. Lógico, né, gente, que assim, não vai fazer nenhuma história de terror, né? Por favor, né? Nenhuma história de, sei lá. Vocês sabem, né, gente? A história que vocês têm que inventar. Não precisa ter um final religioso, nada disso. Qualquer história, inventa aí. Era uma vez Joãozinho e Maria, e eles estavam andando no parque, quando eles viram uma montanha-russa enorme, falaram, vamos na montanha-russa, vamos na montanha-russa. E então eles pegaram uma fila de 2 horas. Quando eles chegaram lá na montanha-russa, tinha parado os brinquedos porque acabou a luz do parque. Tá vendo? Eu tô inventando agora, gente, sério, eu não tinha pensado nisso antes. Então você é capaz de inventar uma história do zero. Inventei a história. Você digita a história ou escreve à mão. E aí, você vai recortar os parágrafos, ou melhor, as frases dessa história. E aí você vai colocar ali 2 montinhos. Você pode escolher 2 histórias diferentes, tá? Ou você pode escolher a mesma história e colocar 2 montinhos diferentes aqui. Então você vai abrir o cronômetro e vai soltar um desbravador de cada unidade. E aí ele vai correr, correr, correr e vai chegar até o montinho. Quando ele chegar no montinho, ele vai ter ali a história inteira em frases embaralhadas. Ele vai ter que colocar aquelas frases em ordem e entender a história. É lógico, gente, que ele vai fazer uma confusão, porque ele vai colocar a frase que tá no começo, no meio do final, no final do meio. Ele vai entender a história de uma maneira totalmente torta. E aí você vai dar um prazo, tipo assim, o desbravador tem 1 minuto para desembaralhar a história. Como ele não conhece a história, porque a história tem que ser segredo, ele vai imaginar a história do jeito que ele acha ali, olhando as frases, e depois ele vai vir te contar a história. E aí depois você conta a história original e vai ser muita risada, gente. Vai ser risada para todo lado quando eles perceberem que a história que eles elaboraram era totalmente diferente da história original que você inventou. Aplicação para essa meditação. Nós não podemos pegar passagens soltas na Bíblia, sabia? Às vezes a gente pega uma passagem da Bíblia e acha que aquilo é o nosso mantra, né? Ah, esse aqui é a minha passagem da sorte. E às vezes aquela passagem nem foi para você, nem era aquele contexto. Ou então você pega um contexto e fala, olha, tá vendo?
Deus permitiu que eu fizesse isso porque Ele permitiu aqui na Bíblia e era um outro contexto totalmente diferente. Toda vez que nós estudamos a Bíblia, nós temos que estudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para que a gente possa entender todo o contexto. Se tem algum verso muito difícil que você não está entendendo, leia 3 capítulos antes e 3 capítulos depois. E se mesmo assim ficar difícil, procure a ajuda de um pastor que você confia bastante. Beleza? Muito legal, né? Você vai curtir demais, gente. Vai todo mundo rir bastante. E no final você vai fazer uma aplicação top. Segunda meditação. Gente, esse daqui é um pouco mais conhecido, mas pode ser que você não conheça. É inventar a história de acordo com os objetos que você vai tirar de dentro de um balde. Então você vai contar uma história bíblica, tá? Uma história bíblica conhecida, tá, gente? Não vai pegar a história de, sei lá, Melquisedeque e tal, que são histórias mais dificinhas pra todo mundo saber. Então, uma história bíblica conhecida, e aí você começa a história e ele vai continuar de acordo com os objetos. Então você vai falar assim: Jonas, um profeta de Deus, foi chamado para pregar em Nínive. E aí, olha só como eu fiz com o Ricardo pra vocês entenderem. Fala, galera! Eu adoro quando a Carol me chama pros vídeos dela. É, gente, aqui está o Ricardo, vocês conhecem, óbvio, né? E eu chamei o Ricardo aqui pra me ajudar a demonstrar pra vocês. Tá se concentrando? Uhum. Pra mostrar pra vocês Nervoso, não posso olhar aqui. Como é esse vídeo aí, essa meditação. E olha só, não foi nada combinado, tá bom? Porque o objetivo é ficar legal, ficar engraçado. Então vamos lá. Rica, eu vou te falar então a história, vou começar a história e você vai continuar de acordo com os objetos que eu vou tirando daqui de dentro do cesto, tá? Bora. Vamos falar a história de Jonas. Jonas era um homem de Deus. Isso, amo, minha vida é uma viagem, nota, gente. Jonas era um homem de Deus e ele ia pregar para Nínive. Deus pediu para ele pregar para Nínive. Só que ele ficou com medo, com receio e também não queria muito que o povo lá fosse salvo, porque o povo lá era meio do mal. Então, ele resolveu o quê? Bom, vamos lá então. Jonas, você conhece a história de Jonas, ele foi chamado para pregar em Nínive, como a Carol disse, mas espertinho, ficou com medo, foi pra Tarsis, pegou um barco lá, pra Tarsis. Beleza, tava lá no barco e tal, e falou pra galera: olha só, eu quero ir no barco porque eu tô querendo conhecer novos lugares. Gente, não colou muito essa desculpa que ele deu, mas os caras aceitaram, ele entrou no barco lá e foi. Ele tava cansadão, falou: bom, tô aqui de boas, vou descer pra tirar um cochilo. Gente, quem não quer tirar um cochilo num barco, né? Gente, todo mundo quer. A chave pra você ter uma boa viagem de barco é dormir. Se você sentir enjoo, você tem que dormir. E Jonas sabia disso. Bom, ele deitou lá e começou a dormir. E aí, ele, antes de dormir, olhou e viu que tinha um quadro com uma mensagem bonita ali no barco, e aquilo mexeu com ele. E o quadro dizia assim: olha, o amor de Cristo me motiva. E ele falou: nossa, será que eu tô fazendo certo? Mas ele acabou pegando no sono mesmo assim. Que língua será que estava escrito isso? Que língua? No Velho Testamento deve ser o hebraico. Devia estar escrito em hebraico. Beleza, dormiu, começou a chover muito. Chuva. E aí, gente, ele dormia assim, como se ele fosse uma bonequinha, sabe? Não acordava, incrível, né? Dormia assim, como se fosse uma boneca sem vida. Mas a chuva não parava, a tempestade. Os caras começaram a ficar com medo. Vamos morrer, alguém acorda Jonas. E foram lá acordar o Jonas. Quando acordaram o Jonas, o que aconteceu? Gente, ele falou assim, ele fingiu que tava dormindo ainda. Cara, merecia um Oscar de tão ator. Ele fingiu que tava dormindo lá e tal. E os caras, nossa, ele tá dormindo ainda, mas ele já tava acordado. Mas aí não teve mais jeito. Ele levantou e viu que tava tudo molhado ali, tudo molhado. E agora? Falou: gente, se a gente pegar uma caneca e tentar jogar água pra fora, acho que vai dar certo. Não tava dando certo, porque era muita água. Jonas começou a ficar mais desesperado: eu preciso bolar uma outra ideia, um outro plano. Já sei! Ele pensou: e se a gente pegasse mais do que uma caneca? Não sei. Aí ele, vamos lá pra fora. Subiram lá pra ele ver a chuva de perto. Começava a chover, o barco balançando. Ele falou: já sei! Peguem papéis pra enxugar essa água. Todo mundo pega papel higiênico. E todo mundo começou a pegar papel higiênico. Mas, gente, não dava pra enxugar com papel higiênico. Era muita água. Resultado, jogaram Jonas. O peixe engoliu Jonas. Lá tava escuro, né? Ele ali achou até um lampião, mas não tinha pilha, não tinha o que fazer. Gente, cuidado, não joguem objetos no mar, porque os bichinhos comem. E tinham jogado lá uma lanterna e ele comeu. Muito bem. Acabou? Uma salva de palmas pro Ricardo. Foi bom. Nossa, gente, dá um nervoso. Você sabe que vai vir o Jonas e tal. Olha, mas você foi muito bem. Valeu. Muito bem, né, gente? Uma salva de palmas pro Obrigado, gente. Eu volto, hein? Ó que eu volto, hein? Viram?
Muito engraçado, né, gente? Sério, muita risada. E aí você escolhe um desbravador a dedo que você sabe que vai ser criativo, que você sabe que vai ser legal. E você pode fazer até mais de uma vez. Se você tiver bastante objeto, você pode chamar mais de um desbravador pra brincar, gente. E aí é risada garantida. Lembre-se sempre de chamar aquele desbravador que você sabe que vai tirar a risada da galera. Aplicação. Gente, não adianta você querer colocar coisas na Bíblia que não existem, ou você querer interpretar as histórias da sua maneira. Não existe isso. Não existe, na minha maneira é assim. Ao meu ver é assim. Eu acho que é desse jeito. Isso não existe. Só existe uma maneira, que é a maneira do Espírito Santo. Se não for dessa maneira, a história está interpretada errada. Por isso, meu querido desbravador, nunca comece a sua devoção matinal sem antes orar, porque é Ele que vai abrir o seu coração e abrir a sua mente para que você interprete a palavra dele de acordo com Ele. Nada de inventar histórias e nada de interpretar da sua maneira. Terceira e última meditação para vocês. Que imagem é essa? Então é o seguinte, vocês vão pegar uma imagem, qualquer imagem. Vamos supor que você pegue uma imagem de um campo de futebol e você vai colocar dois desbravadores, um de costas para o outro. E aí você vai mostrar o campo de futebol para um deles, né? E aí este desbravador tem que falar para o outro que está de costa para ele que imagem que é aquela. Porém, ele tem que falar pouquíssimas palavras. E aí, gente, tem que ter as regras. Quando você for mostrar o campo de futebol para ele, ele tem que saber que não pode falar futebol, não pode falar jogadores, não pode falar bola, não pode falar nenhuma dessas palavras que vai ser óbvio que vai ser no campo de futebol. Então ele tem que falar palavras aleatórias. Olha só, eu também fiz com o Ricardo para vocês terem uma ideia. Chamei o Ricardo de novo. Eu falei que ia voltar. Falei, eu já volto. É verdade. Foi boa, viu, Ricardo? Do Foi Jonas, muito foi muito legal. né, foi legal. Agora você vai... Eu tô com uma imagem aqui na minha cabeça, Tá bom. tá? Tô aqui com a imagem na minha cabeça e vocês vão ver a imagem aí no quadro que o Ricardo depois vai colocar na edição, mas não agora, porque ele nem imagina qual é essa imagem. E eu vou dar dicas pra você do que é essa imagem que eu estou pensando. No caso aí, no seu clube, você vai mostrar para o desbravador a imagem, não vai deixar ele pensar na hora, beleza? Beleza, bora? Bora? Vai. Vento. Vento. Você deve estar pensando... Deserto. Não. Várias. Várias? Vento. Várias. Caravelas. Não. Cores. Cores. Várias cores. Vento. Cores? Cores. Cores. Várias. Girassol. Não, girassol não. Catavento. Não, não é catavento, mas vento, foi bem. cores várias, né? Pessoas. Pessoas. Povos. 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 Línguas e nações. Toda vez que você fala povos... É verdade. Línguas e nações. Povos, várias cores. Ventos. Torre de Babel. Não. Porque o vento confundiu a Não, língua. não. Cada um era de uma cor, não. Não. Nossa. Eventos. 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 Não vai ser Campuri, né? Não. Podia ser Campuri. Que é o melhor evento do mundo. Também acho. Cores, Apesar que várias acampamento cores, também é bem legal. Qual que é melhor? A gente vai fazer um vídeo Vamos fazer sobre um isso. vídeo sobre isso. Acampamento ou campo? Vou escrever. Desisto, não dá. Não dá? Não, é muito difícil. Como eu vou saber o que você tá pensando? Então agora eu vou falar na cara assim, ó. Tá. Hasteamento. Bandeira. Bandeiras Cores, ricas. vento, Povos. Todas as dicas fizeram sentido. Não fizeram? Mas eu não passou nem perto. Sério. Verdade? Nossa. Pra mim você sabia e tava Gente, fingindo. Não. Será que eu vou passar vergonha no vídeo? Não, vai nada. Não consegui. Tá vendo, gente? Ó, eu não podia ter falado, por exemplo, países, que aí ia ficar muito fácil, tá? Então você tem que limitar bastante as palavras pro seu desbravador não dar logo de bandeja. Acho que o certo, então, é você, quando der a palavra, o desenho, já escrever quais palavras ele não pode falar, entendeu? Boa, boa. Ó, essas você não pode falar, Isso. o resto é com você. Perfeito. Obrigada. Valeu, gente. Eu volto. Não nesse vídeo, agora chega. Mas eu volto. Pera aí pra eu voltar nos vídeos dela, eu gosto. Tchau! Aplicação.
Às vezes, a gente quer ficar recebendo migalhas de Deus. Sabe o que é migalhas? Pistas. Fica falando, ai, vamos ver o que será que Deus quer de mim. E aí Deus vai lá e te dá uma pista, né? Te dá uma dica, mas Deus não quer isso. Não seria muito mais fácil se o desbravador virasse e olhasse ali a imagem e falasse assim, ah, era isso. Deus te deu todas as respostas. Onde estão as respostas? Na Bíblia. Um dia uma amiga minha falou isso pra mim. Ela falou assim pra mim, ai, Carol, eu queria tanto saber o que Deus quer da minha vida. E eu falei assim pra ela, mas Deus já falou o que Ele quer da sua vida. Está na Bíblia. E ela falou, é verdade. Deus já me falou o que Ele quer da minha vida. E ela mudou de vida a partir deste momento que ela percebeu que a resposta já estava escrita. É só abrir, é só orar, é só pedir e Ele vai te mostrar o desenho completo, não pistas. Gente, eu vou dar uma de Ricardo aqui, tá? Você me permite, Rica? Manda a vinheta. Manda a vinheta, momento, frase de efeito. Quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a Bíblia, Ele é que fala comigo. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Quem fizer, comenta aqui. Fala pra mim se deu certo, se foi engraçado, se a galera riu. É sério, gente. Ter o feedback de vocês é incrível. Continua dando aí dicas de vídeo que vocês querem ver aqui no canal. E olha, curte, compartilha, manda pra todo mundo esse vídeo aqui. Vamos bombar, beleza? E a gente fica muito agradecida. Aquece o nosso coração. Vocês são incríveis. E a gente fica aqui com essa mania de ser DBV. Tchau, tchau.